Olá, bem-vindos a mais um episódio A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Vamos hoje debruçar-nos sobre três novos temas e o primeiro deles tem a ver com as eleições em Madrid. As eleições em Madrid aparentemente estão a motivar aquilo que pode parecer, parece com certeza, pode não ser, o fim do Podemos enquanto partido do poder, não lhe parece, Sr. Embaixador? Sim, por um lado, de facto, o declínio do Podemos é muito evidente e as últimas sondagens também apontam para isso, mas também estas eleições, e eu diria mesmo as condições nas quais elas se processam e a razão pelas quais elas se processam, também traz duas realidades. Uma delas parecida com a situação do Podemos, que é o caso dos Cidadanos, que está em Exatamente. franco declínio, em franca desaparição, depois de ter sido um dos fatores mais surpreendentes na vida política espanhola durante alguns anos, e que agora se arrisca mesmo nestas eleições de Madrid a poder não ter o nível necessário de votos para poder entrar sequer no Parlamento madrileno. E, Exato. portanto, isto traduz uma outra realidade, que é Madrid é uma cidade tradicionalmente favorável à direita espanhola. Exato. O PP tem Madrid desde 1995, creio eu. Eh, eh, Teve-o, digamos, em coligações locais alargadas. As coligações não são vulgares em Espanha a nível nacional desde os anos 30. Foram agora recentemente, reapareceram agora com esta ligação entre o PSOE e o Podemos, mas a nível local são, e aliás são uma das garantias de estabilidade em algumas zonas de Espanha. A circunstância de ter havido uma ruptura por parte dos Cidadanos face ao PP noutro local de Espanha levou a que a direção do PP em Madrid decidisse avançar para as eleições. E fê-lo de uma forma que aparentemente foi uma boa jogada política, porque as sondagens com que a direita espanhola se apresenta nestas eleições em Madrid são esmagadoramente favoráveis ao PP, na possibilidade de vir a fazer uma coligação com o Vox, com o tal partido de extrema-direita, que durante algum tempo parecia uma zona política não frequentável, mas que a partir de um certo momento o realismo político levou a que isso viesse a acontecer também. O E logo em Podemos. Espanha, a extrema-direita foi sempre bastante frequentada. É verdade, é verdade. E a extrema-direita não só foi bastante frequentada, como durante muitos anos, essas coisas não se diziam quase por uma questão de simpatia, mas colonizou muito, muito mais do que em Portugal, colonizou muito a direita democrática. Exatamente. Há uma certa continuidade. Bom, a circunstância de não ter havido um golpe de Estado como o 25 de Abril em Portugal, em Espanha, também facilitou isso. Houve uma transição democrática em que a direita franquista se escondeu muito por trás do Partido Popular, Exato. depois de outras formações no passado. E isso fez com que, no fundo, fosse o refúgio da extrema-direita, o refúgio de votos. Nós sabíamos que havia uma extrema-direita ainda à direita daquilo que mais tarde vem a ser chamado do Partido Popular, mas claramente aí era um refúgio. A circunstância do Vox ter surgido como uma direita nacionalista, com duas agendas curiosamente típicas em Espanha. Uma delas é o centralismo, a questão da luta contra o secessionismo e o surgimento das autonomias de forma radical, e por outro lado, uma agenda conservadora tradicional das mais, para utilizar uma expressão dura, mais reacionárias sobre o ponto de vista Exatamente. ideológico. E o Vox é isso. Agora, num certo momento pensou-se a direita espanhola não vai ser tentada a juntar-se ao Vox. Não, já se percebeu que foi tentada em vários sítios e já se percebeu que esse tipo de pandemia às vezes também pode ter influências de natureza ibérica. Claro. Portanto, estamos num momento de alguma mudança. Mas, indo àquilo que disse, o Unidas Podemos
que foi uma solução, o trazer Unidas Podemos para dentro do poder, foi na altura considerado um escândalo também à esquerda. Havia vários setores que achavam que o radicalismo que o Unidas Podemos tinha não era compatível com o sentido de Estado. Curiosamente, Pedro Sánchez durante anos disse que nunca traria o Unidas Podemos para o poder e trouxe-o não apenas como apoio parlamentar, mas com o seu líder como vice-primeiro-ministro. Exatamente. E, portanto, há aqui uma noção de algum oportunismo e de algum taticismo por parte de Pedro Sánchez, porque uma das coisas fundamentais que Pedro Sánchez quis foi garantir a possibilidade de aprovar o orçamento. E em Espanha há uma característica: os orçamentos podem fazer um rollover para os anos seguintes. O que significa que, aprovado que esteja este orçamento, este governo espanhol, que naturalmente tem um vice-primeiro-ministro, que é uma senhora que era a antiga ministra do Trabalho, que substitui o líder do Unidas Podemos, pode continuar até 2023. E, portanto, Pedro Sánchez pode ter encontrado aqui, numa jogada de natureza tática muito contestada, uma maneira de prolongar o poder do seu Partido Socialista Obreiro Espanhol, o PSOE. E, ao mesmo tempo, fazer, eu diria, o chamado abraço do urso, foi aquilo que Mitterrand fez no passado aos comunistas em França, que é trazê-los para o poder e depois lentamente ir diminuindo a sua apetência em termos eleitorais. Vamos ver se é isto que acontece, porque a realidade espanhola é muito mais complexa de tudo isto, porque tem depois todas as dimensões de natureza separatista que são mais complexas e que trazem cambiantes muito, muito diversas. E, aliás, se reparar bem, nós verificamos que nestas últimas, na construção da própria construção de apoio ao orçamento espanhol, graças ao Unidas Podemos, curiosamente, que é quem vai buscar não só os independentistas, o Bildu, que são os independentistas que no passado estavam ligados à imagem da ETA e que nunca se afastaram da ETA no País Vasco, mas foi buscar também a Esquerra catalã, que também tem uma posição extremamente extremada. Portanto, no fundo, Pedro Sánchez conseguiu usar o Unidas Podemos para garantir a sua permanência no poder. Resta saber se agora vai ter as consequências de natureza política que pensa poder obter no futuro em relação à hegemonia à esquerda. As eleições de Madrid têm ainda uma outra, um terceiro interesse, digamos, e é um terceiro interesse que talvez possa não ser uma boa notícia para o presidente do PP, Pablo Casado, uma vez que a autarca que vai claramente ganhar as eleições aparenta ser, ou querer ser, a próxima presidente do PP. Bom, e se sair com um excelente resultado destas eleições, e os resultados, a última sondagem dá quase 49% na coligação à direita, ela pode de facto ser um rival interessante. Ela já tem uma tradição, ela foi responsável, creio, pela comunicação social dentro do PT, mas já era do PP, mas já era da ala mais à direita dentro do PP. Exato. E, portanto, agora Pablo Casado é curioso que conseguiu sair entre os pingos da chuva de uma eleição que lhe correu muito mal. Exato. Mas curiosamente nunca apareceu dentro do PP uma alternativa óbvia a Pablo Casado. Esta senhora, havia uma alternativa óbvia, digamos, que era uma alternativa mais moderada, que era a alternativa da Galiza, de Feijó, enfim, algo diferente daquilo que era até o PP mais madrileno. Mas esta senhora, de facto, apresenta uma perspectiva mais à direita, mais conservadora, e pode ser, de facto, um desafio interessante a Pablo Casado. Nós sabemos que dentro do PP as coisas são muito tensas, estão muito tensas, mas Casado tem vindo a mostrar uma capacidade de resistência muito forte. Uma boa vitória desta senhora pode, na realidade, vir a mudar a política espanhola. De qualquer maneira, parece-lhe que se pode extrapolar para umas futuras eleições gerais este bom resultado que o PP se prepara para ter em Madrid?
Não sei, a realidade espanhola é sempre muito diferente de sítio para sítio, de local para local. O PSOE, se conseguir garantir aqui, eu devo confessar que nunca esperei o êxito do atual líder do socialista, mas tem-se revelado taticamente, talvez com algumas concessões, digamos, no plano da própria ética política, mas tem-se revelado uma pessoa mais consistente e capaz. Eu não creio que o PSOE possa ser dado como uma carta fora do baralho numas próximas eleições em 23, Claro, como podendo voltar a ganhar as eleições em Espanha, embora sem maioria absoluta, claro. claro, evidentemente. Muito bem, vamos fazer o primeiro intervalo, voltaremos dentro de instantes com o segundo tema. Até já. Ações e obrigações, Investimento e poupança. BCE e FED, Resultados e empresas. análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para falarmos um pouco sobre uma futura viagem do presidente Joe Biden à Bélgica com a dupla função, em primeiro lugar, de participar numa reunião geral da NATO e, em segundo lugar, para visitar a Bélgica, já que lá está, pois visita, mas depois estenderá a sua visita não a qualquer outro país da União Europeia, mas sim ao Reino Unido. Vamos começar, Sr. Embaixador, pela questão da NATO. Sabemos que Donald Trump dinamitou a NATO enquanto foi presidente dos Estados Unidos, foi um dos palcos das polémicas que conseguiu manter com os parceiros da União Europeia. Joe Biden já disse que vai reatar as boas relações que sempre quis ter com a NATO. Parece-lhe que esta questão interna da NATO, que colocava em confronto o Bloco Europeu e os Estados Unidos, está ultrapassado? Vamos ver, eu penso que há uma mudança radical, como disse, entre aquilo que foi a atitude de Donald Trump. Donald Trump começou por achar a NATO obsoleta, começou por ser muito agressivo, sublinhando uma questão que os americanos sublinham sempre, e não só administrações republicanas, a questão da comparticipação financeira dos partidos que os vários países devem dar para a NATO, os tais 2% do PIB, que alguns países não cumprem, e um deles que é aquele a quem, no fundo, os Estados Unidos quase sempre se dirigem mais, que é a Alemanha. Exatamente. Digamos, ficou ali sob alguma pressão. Isto e com alguma razão, se me permite interrompê-lo, nesse quadro os Estados Unidos têm alguma razão, porque de facto a União Europeia, vários países da União Europeia não pagam as cotas. É verdade. É verdade, mas também eu diria que essa razão é ligeiramente diluída pela circunstância de que, na prática, toda a estratégia da União Europeia é determinada pelos Estados Unidos. Eu não sei se os Estados Unidos não deviam pagar uma cota ainda maior. Os Estados Unidos são quê? Os Estados Unidos são a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos. Claro, claro. Sem os Estados Unidos a NATO não existe. Agora, o que este novo momento nos traz é uma relação muito curiosa. Durante muitos anos dizia-se a União Europeia pode ser o chamado pilar europeu da NATO. Ora bem, a União Europeia sem o Reino Unido não pode ser o pilar europeu da NATO. Portanto, o assunto está resolvido por aí. E, portanto, toda a ação dos Estados Unidos terá que ser no sentido de dizer vamos manter a NATO e vamos manter na Europa, espaço Europa, a União Europeia e o Reino Unido aliados. E nesse aspecto, creio que não haverá dúvidas por aí. A grande questão que está em saber é qual é a agenda que os Estados Unidos pretendem impor à NATO, porque são sempre os Estados Unidos que impõem a agenda à NATO. Não vale a pena sobre isso. Olhe para a história da NATO desde o início, claro. E a história da NATO é sempre isto.
E nós vimos na última declaração do secretário-geral da NATO, Stoltenberg, digamos, uma espécie de elenco. A NATO tem este aspecto interessante, é porque é muito previsível, é bastante previsível. E lá está o confrontar, digamos, a agressividade russa atual, a questão da ciberguerra, a questão do terrorismo, a questão de um conjunto de outras ameaças de natureza tecnológica, e já lá a questão da China, que já estava no último comunicado da Cimeira da NATO, a última Cimeira da NATO, ainda com Donald Trump, e volta aqui estar. Portanto, a China volta a estar ali. Naturalmente que nesse quadro também serão tidas em consideração aquilo que é o phasing out, a saída das tropas da NATO que estão a acompanhar os Estados Unidos no Afeganistão, mas esse é um assunto que é mais ou menos pacífico nesse aspecto. A grande questão que se vai colocar, ou que se pode colocar, nesta presença de Biden na NATO, é saber se Biden, numa mudança eventual, um sublinhar de uma estratégia americana, não quererá, por exemplo, reabrir a questão da eventual pertença à NATO da Ucrânia, ou da Geórgia, como poderemos falar. E essa é a grande questão, é saber o que é que os Estados Unidos querem da NATO. Agora, que é muito claro que para os aliados ocidentais dos Estados Unidos, particularmente vendo-se numa altura sob uma pressão grande por parte da Rússia, não é uma ameaça, mas é uma pressão grande. Ou não é uma ameaça em geral para os países europeus, mas para aquilo que é a vizinhança europeia da Rússia. Claro. Esta tensão com a Rússia é muito incómoda para os países europeus e em particular para os vizinhos da Rússia e, portanto, uma afirmação dos Estados Unidos de apoio à NATO nesta matéria é importante. O que é que os Estados Unidos poderão querer em troca, para além do tal pagamento das cotas e a regularização das cotas da pertença ao clube? Poderão querer outras coisas e aí resta saber se há unanimidade dentro da NATO para acompanhar os Estados Unidos nesta matéria. Mas eu creio que para a União Europeia, que, como disse, sem o Reino Unido, tem uma capacidade de dinâmica política ou militar muito reduzida e muito declaratória, será importante poder ver garantida a presença dos Estados Unidos ao seu lado, em particular perante aquilo que é uma atitude russa adversarial. Lembrei-me de repente, há 2 anos, 3 talvez, subitamente a questão do exército europeu ficou em cima da mesa e tão subitamente quando apareceu, também desapareceu. Há muito tempo já que na Comissão Europeia ninguém fala em semelhante tema. Bom, a União Europeia tem uma espécie de exército de papel. Isto é um somatório de números de vários países, com formações para os quais foi criando, entretanto, diversos nomes, mas no fundo faz lembrar, às vezes, em alguns orçamentos, um dinheiro que anda de um lado para o outro, o dinheiro é sempre o mesmo, é alocado pontualmente aqui ou ali. E a União Europeia, na realidade, não tem hoje capacidade para montar uma estrutura político-militar, enfim, para além de operações de paz, para além de operações de fiscalização aqui ou ali. Só há um país dentro da União Europeia que tem uma capacidade de projeção de forças importante, que é a França, hoje em dia, que é o único poder nuclear dentro da União Europeia. A Alemanha, como é sabido, não tem uma vocação nessa matéria por razões que têm a ver com a sua história e por razões que têm a ver, enfim, com alguns fantasmas, e por isso mesmo eu diria que a periferia da fronteira russa, os países que ali estão são os únicos que têm essa vontade. Do lado de cá, deste lado mais sul e mais a oeste, vamos fazendo aquilo que é necessário para cumprir os mínimos, mas não me parece que haja uma grande preocupação, por uma razão também muito simples, quer dizer, pode parecer um pouco oportunista, porque as ameaças não parecem estar aqui. Exatamente. Nós dizemos sempre, naturalmente, no quadro NATO e até no quadro europeu, uma ameaça a todos, uma ameaça a uns é uma ameaça a todos, tudo isso é verdade. Mas nós reparámos no passado, que quando foi da guerra do Iraque, nós demos conta que houve países europeus, o caso da Turquia foi um caso muito evidente,
que perante a invocação possível do artigo 5º da NATO, esse artigo que prevê que um ataque a um é um ataque a todos e todos estão comprometidos, que criou algumas reticências. E, portanto, o artigo 5º da NATO é como aquelas coisas aquelas bombas atómicas, isto é, está ali para dizer aquilo, mas é bom que não seja testado, porque no dia em que for testado pode não funcionar. É evidente que nós não estamos a falar de coisas definitivas, uma guerra contra a Rússia, uma guerra desta natureza. Estamos a falar de coisas pontuais que podem ser lidas diferentemente em função do próprio conceito de ameaça que cada país europeu tem perante um movimento de terceiros. Claro. Sr. Embaixador, muito rapidamente, acha relevante que depois de sair da Bélgica, Joe Biden vá estacionar no Reino Unido e não Joe ir Biden a Paris, não em Londres? vai ao Reino Unido, a Cornwall, a uma cimeira do G7. E vai a uma cimeira do G7 e é a primeira cimeira do G7 porque este ano o Reino Unido tem a presidência do G7. Certo. Mas acho da maior relevância que Joe Biden dê, digamos, prioridade, porque isto tem muito a ver com o passado, dê prioridade ao Reino Unido no plano bilateral. Claro. Nós lembramos-nos sempre do caráter quase humilhante que foi a ida da senhora Theresa May à Casa Branca e o modo como Donald Trump o tratou, o modo como cada vez que o Reino Unido procura sublinhar essa sua dimensão específica, essa special relationship com os Estados Unidos, isso era visto no passado de uma forma quase displicente. Exato. Joe Biden, ao fazer este gesto, e eu acho que é muito importante fazê-lo, dá um sinal muito interessante para o Reino Unido e para o papel que o Reino Unido pode ter na própria estratégia internacional dos Estados Unidos, e isso também tem a ver com a sua própria relevância, e mais do que isso, com a sua própria relevância perante a União Europeia a 27. Exato. Muito bem, vamos fazer o segundo intervalo, voltamos de seguida. Até já. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos num tema que já abordámos por breves instantes, que tem a ver com a Geórgia. A Geórgia parece ser a segunda Ucrânia de Moscovo e, em princípio, servirá exatamente para o mesmo, isto é, para que Moscovo queira cada vez mais produzir o Mar Negro, utilizar o Mar Negro como uma espécie de lago interior para aquilo que lhe aprover. Parece-lhe que, por outro lado, Moscovo tem realmente feito descer a tensão na frente ucraniana. Como é que Ucrânia e Geórgia jogam neste xadrez que Vladimir Putin vai jogando mais ou menos a seu bel prazer? De forma, eu diria, quantitativa e qualitativamente diferente. A Ucrânia é muito mais importante para o equilíbrio leste-oeste do que é a Geórgia. E na Ucrânia os jogos estão lançados. Se o governo ucraniano avançar muito, impulsionado ou não pelo Ocidente, relativamente a uma aproximação, não digo em relação à NATO, porque eu não acredito que a Ucrânia entre para a NATO, mas uma aproximação com a União Europeia muito maior, nós podemos assistir do lado leste da Ucrânia a um secessionismo da zona de Donbass e à criação ali de uma zona que fica sob o controle, como já está hoje, aliás, no plano informal, mas sob o controle formal da própria Rússia. Portanto, esse aí podemos, como diz, aliás, Sergei Lavrov disse isso outro dia numa conferência de imprensa, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo,
um movimento excessivo, uma linha vermelha, uma passagem de uma linha vermelha ali, significaria uma reação da Rússia no plano militar ali dentro da Ucrânia. Vamos lá ver que consequências é que isso teria, logo se veria. No caso da Geórgia, a Geórgia é um caso diferente, é um país de outra dimensão, tem 4 milhões de habitantes, é um país mais pequeno que Portugal, mas é um país que tem dentro de si uma conflitualidade histórica interna imensa. E vive, aliás, uma situação política interna complicadíssima, porque as eleições que tiveram lugar em outubro do ano passado, o resultado não foi reconhecido pela oposição. Curiosamente, essa oposição, que costuma ter um apoio do Ocidente, não tem desta vez, acha que não dá razão às suas críticas, e vive-se um momento em que a própria União Europeia primeiro o Conselho da Europa, depois a União Europeia, se procurou intrometer-se no sentido de ajudar a uma conciliação entre as duas partes, porque há ali figuras de natureza política que foram presas por razões de delito comum, e que são hoje vistos como presos políticos por uns e como presos de delitos comuns por outros. Há o peso dos oligarcas, e em particular de um célebre oligarca georgiano, que tem ali um papel fundamental na política da Geórgia. Agora, a Geórgia, convém lembrar muito rapidamente, a Geórgia, depois da sua independência em 91, 92, passou por várias crises, passou por várias situações de tensão, a mais importante das quais foi aquela que foi protagonizada em 2008 pelo então presidente Mikhail Saakashvili, que, aproveitando aquilo que era o final de uma administração americana que poderia eventualmente apoiá-lo, decidiu tentar pôr termo àquilo que era a presença da ocupação russa num dos territórios, digamos, autónomos que existiam dentro da Geórgia. Havia 2 territórios autónomos sob contencioso internacional, a Ossétia do Sul e a Abcásia, ambos, o Ossétia do Sul num processo mediado pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a Abcásia pelas Nações Unidas. Em ambos havia uma tutela russa sobre esses territórios tinham sido objeto de uma guerra muito importante e que tinha levado muitos refugiados desses territórios a virem viver para a Geórgia, e portanto a Abcásia vivia uma tensão grande, tutelada de certa maneira pelos russos, a Ossétia do Sul também, há uma Ossétia do Norte, que aliás é ligada por um túnel, numa montanha, o túnel de Rocky, que se liga à Ossétia do Norte, e lembrar-se-á que a Ossétia do Norte foi onde houve aquele massacre em Beslan, provocado pelos extremismos islâmicos. Exatamente. E a Ossétia do Norte, é preciso percebermos uma coisa, a Ossétia do Norte e a zona da Geórgia tem em cima a Ingushétia, o Daguestão, a Chechênia, portanto, zonas que nós nos habituámos no passado a ver como fatores de conflitualidade imensa, e onde há influências de natureza islâmica que a Rússia procura combater a todo o preço. E, portanto, há aqui uma situação muito complexa. Em 2008, Saakashvili decidiu, achando que os georgianos estavam vítimas de uma provocação na Ossétia do Sul, fazer uma invasão da Ossétia do Sul. A Rússia não gostou e fez uma invasão da própria Geórgia. E foi graças à União Europeia e graças a Nicolas Sarkozy que foi possível à Geórgia recuperar e manter a sua independência. Exatamente. E esse é um ponto importante. Embora, digamos, mantendo internamente uma tensão entre os setores mais pró-russos e menos pró-russos. Mas, de qualquer forma, se há alguém a quem a Geórgia deve alguma coisa, é à França e a Nicolas Sarkozy. Curiosamente, e este mundo é de facto um mundo muito estranho, vem a suceder a Saakashvili na liderança da Geórgia, na presidência da República da Geórgia, nada mais, nada menos do que a antiga embaixadora da França na Geórgia, que depois se vem a tornar uma figura proeminente dentro da Geórgia. Está ali entre a França e a Geórgia aqui
uma ligação muito profunda. A Geórgia é um país muito complexo, tem uma ambição, um setor grande da Geórgia, grande, mas não aparentemente não muito significativo, sob o ponto de vista das diversas sondagens ao longo dos anos, de entrar para a União Europeia, de entrar para a NATO. Não me parece que haja dentro da NATO uma vontade de trazer o Cáucaso, porque já estamos a falar do Cáucaso, já estamos a falar de um país com uma fronteira que tem 13% da população que é de origem arménia e do Azerbaijão. Exato. Que tem essas fronteiras complexas com esses dois países que, entretanto, a Rússia decidiu considerá-los independentes. A Ossétia do Sul passou a ser um país independente. A Abcásia passou a ser um país independente. O que é que a Rússia fez? Criou ali aquilo que a Turquia fez em relação ao Chipre Norte. Um país que ninguém reconhece e que tem que pagar. E que, no fundo, tem que pagar. É uma espécie de bantustão que havia, como havia na África do Sul, que eram aqueles países que só o próprio país que promovia essa independência é que reconhecia. Portanto, quem é que reconhecerá? Eu não sei quem é que hoje reconhece a Ossétia do Sul, mas normalmente os exemplos são sempre os mesmos. Quem reconhece a Ossétia do Sul ou a Abcásia deve ser a Nicarágua, a Venezuela e mais um ou dois países, enfim, relativamente bizarros a nível do seu papel no plano internacional. De qualquer maneira, a presença da Turquia na NATO é, de alguma forma, a garantia de que a NATO, o Ocidente, continuará sempre a ter uma palavra a dizer na região, não lhe parece? É verdade. A Turquia é o maior exército da NATO, depois dos Estados Unidos. A Turquia... Apesar de andar a comprar material militar à Rússia, não é? No que, aliás, é, digamos, um desrespeito absoluto por aquilo que é a lógica e a filosofia geral da NATO. É pior que não pagar as cotas, não lhe parece? É verdade. Mas aquilo que disse é talvez a justificação pela qual a situação da Turquia se tem vindo a manter, é que a Turquia é fundamental. A Turquia era, vale a pena recordá-lo, com os 120 quilómetros que havia no norte da Noruega, era a única fronteira com a União Soviética. Exatamente. E era com aquilo que é hoje a Geórgia e com o que é hoje a Arménia. Exato. Portanto, a Turquia faz parte, é bom estar na NATO, embora nós saibamos que a Turquia tem um conflito imenso com um país NATO que é a Grécia, tem conflitos com outros países NATO a propósito da Síria e do leste do Mediterrâneo, compra armas à Rússia, e agora abriu-se uma nova fronteira, como desses dias podemos falar, que é a circunstância dos Estados Unidos terem finalmente, cedendo às pressões das minorias arménias dentro dos Estados Unidos, decidido aceitar o princípio, que é um princípio que a Turquia detesta, de que em 1915 houve um massacre contra os arménios provocados pelo Império Otomano. Dir-me-ás qual é a importância disto no plano simbólico? No plano simbólico é importante do ponto de vista filosófico, porque isto deve contar a filosofia da Turquia. Claro. Mas tem uma importância que não tem sido suficientemente relevada nesta análise nos últimos dias na imprensa internacional. É que há vários setores arménios que continuam a defender que há reivindicações de natureza territorial, para além de reivindicações de natureza financeira, de pagamento de dinheiros que a que isso deveria conduzir, mas de reivindicações de natureza territorial relativamente a essa questão arménia de 2015. Ora bem, sabendo nós que a Turquia já tem os problemas que tem, mais a leste, com outros parceiros dentro de si próprios. Agora, tê-lo com a Arménia, a Turquia está num estado de isolamento grande, mas a NATO não a vai deixar cair, porque a NATO não pode perder a Turquia como um elemento fundamental naquela proximidade. A questão da Arménia, em 1915, é interessante até porque, de alguma forma, os Estados Unidos vêm fazer o mesmo que fez a Alemanha há uns anos atrás, poucos, e a França também. Que não se estava à espera, não lhe parece? Curiosamente, há 3 semanas, num site americano, um personagem que eu nunca tinha visto, mas que aparentemente aparece muito informado sobre questões de política externa americana, tinha dito que isto era possível. E eu confesso que fiquei com aquilo no ouvido. Aparentemente isto tem a ver com o peso da comunidade arménia nos Estados Unidos. Que atenção, que é um peso interessante, porque é um peso que é transversal aos setores republicanos e aos setores democráticos.
E por isso Agora, há um outro aspecto que vai ser interessante. Nós sabemos que estas coisas, quando os Estados Unidos se mexem, normalmente as placas tectónicas também se mexem. Exato. Vamos ver quantos mais países vão surgir atrás dos Estados Unidos a reconhecer que o genocídio arménio feito pelo Império Otomano, do qual, aliás, é interessante que a Turquia se considera o herdeiro legítimo do Império. Exatamente, exatamente. Muito bem, Sr. Embaixador, muito obrigado. Ficamos por aqui desta vez. Para a semana cá estaremos novamente com mais 3 temas para conversarmos. Até lá. Obrigado.